Graça e paz, casais amaivianos. Eu estou aqui no gabinete orando, acabei de orar agora, eu e o profeta Robertinho, o pastor Roberto, o nosso jovem pastor Roberto, e não o nosso ancião. Orar pelo nosso ancião, porque ele teve um probleminha, né? Mas graças a Deus está bem. Graças a Deus, louvado seja Deus, porque o nosso ancião está bem. Gostaria de ler um livro, um texto em Provérbios, capítulo 4, que diz assim: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o conhecimento, exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Querido, presta bem atenção, porque eu quero falar para casais, para família e para todos que queiram aprender do Senhor. Primeiro, muita gente, eu já vi muita gente, eu conheço muita gente solteira, idosa, né? Na minha família tem alguns, né? Que nunca se casaram, nunca quiseram casar e tal. Bom, isso é de cada um. Eu digo, não existe lugar melhor no universo para se crescer e se aprender do que casamento. Porque são duas formações diferentes. Dois seres humanos completamente diferentes. Diferente em tudo que eu digo, tudo. Primeiro que um é macho e o outro é fêmea, né? Um tem os hormônios diferentes do outro. Um tem valores diferentes dos outros. É impressionante. Eu acho o casamento uma química que foi criada por Deus para poder explodir e acabar com a humanidade. Mas, pelo contrário, fez o homem crescer, prosperar, a humanidade está crescendo, progredindo, tudo graças principalmente à família. Porque não basta produzir filhos. Não basta só você produzir uma criança. Produzir uma criança é fácil, tá? É muito fácil você produzir uma criança. A questão é você construir um ser humano bom, de qualidade, uma pessoa digna, honrada, que vai, vamos dizer assim, que vai assim ser uma bênção para a sociedade. Por exemplo, eu tenho essa concepção, meu sonho seria ser médico, né? Eu amo a medicina, sou apaixonado pela ciência, né? Acho, por exemplo, advogado, direito, professor. Para mim, a maior de todas as profissões é o professor. Não tem igual professor para mim. É uma pena que a mentalidade de muitos tem mais interesse de passar o que ele é do que o que ele sabe. Porque eu acho que o professor tinha que entrar em sala de aula, ser amoroso, carinhoso com os alunos, gentil, educado e ensinar matéria. E não ensinar para as pessoas ter suas ideologias, seus pensamentos. Sala de aula não é para isso. Sala de aula não é para isso. Sala de aula é para ensinar matéria. Quem vai aprender português, aprende português. Quem vai aprender matemática, matemática. Quem vai aprender a matéria lá, tem que aprender a matéria, né? É como eu ensino teologia. Então, quando eu ensino teologia, eu ensino os princípios da teologia, né? Vamos lá, então. Casais. O versículo aqui, os três versículos que nós lemos, ele está orientando você a buscar a sabedoria, abraçar a sabedoria e honrar a sabedoria. Segundo, a sabedoria, ela representa uma tipologia de Cristo, é uma tipologia de Jesus. Então, para pensar. Se a sabedoria é uma tipologia de Jesus, o que o texto está dizendo é o seguinte, ó, deixa Jesus governar a tua casa. Deixe Jesus comandar o teu lar. Ensina teu filho o caminho que deve andar. Olha, quantos pais, escuta o que eu estou dizendo, eu não estou aqui profetizando querendo mal. Quantos pais estão
criando os filhos para perdição. Crente, eu não estou dizendo que é pai ímpio, não. Eu estou dizendo pai crente. Por quê? Porque quais são os conselhos que a Bíblia dá para nós criarmos nossos filhos? Ó, a Bíblia diz que você deve ensinar teu filho a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6, no caminhar, no andar, dentro de casa, orientar o caminho do Senhor e o temor do Senhor a teu filho. A Bíblia orienta que o pai e a mãe devem ensinar o caminho ao filho que deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. A Bíblia orienta que o pai e a mãe devem amar o seu filho, cuidar do seu filho, não irritar o filho e ensinar o caminho do Senhor para o seu filho. E nós precisamos disso, pois nós não podemos gerar filhos para o inferno, queridos. Sabe? Tem pai que não dá atenção ao filho, não conversa com o filho sobre Bíblia, não ora com o seu filho, não ensina o filho o caminho que deve andar. É rígido, é duro, não é amigo do filho, não caminha com o filho, não dá dura no filho, não disciplina o filho, não mostra o caminho da verdade ao filho. Aí o que acontece? O filho cresce, se desvia, fica no meio do caminho mal, fazendo um monte de coisa errada, depois fica choramingando: ah, pastor, olha pelo meu filho, olha pelo meu filho, olha pelo meu filho. Deixa eu falar, eu oro pelo teu filho, vou orar por quantas vezes tiver que orar. Mas se você não ensinar o caminho que teu filho deve andar, se você não for um modelo de vida para o teu filho, ele não vai achar o caminho do Senhor. Porque assim como Jesus disse, eu sou o caminho, você tem que ser o caminho para o teu filho. Você tem que ser um modelo para o teu filho, um exemplo. Quer ver um exemplo? Eu quero, né? Eu sempre vi assim, meus filhos amar a família, gostar da família, né? De ter um monte de filhos em casa, um monte de gente em casa, todo mundo comendo junto, aquela coisa ali deliciosa, maravilhosa. Mas eu pergunto para você, como é que meus filhos me veem? Eles vão curtir isso? Meus filhos vão gostar de ser família, de ter uma família? Meus filhos vão gostar de ter uma família? Afinal de contas, qual é a família que ele viu em casa? Ele viu alegria em casa? Ele viu felicidade em casa? O que o meu filho viu em casa? Qual é o exemplo que eu estou dando dentro de casa do meu filho? Tem felicidade na minha casa? Para ter felicidade na casa, tem que partir pelos princípios bíblicos de honra, né? Primeiro princípio bíblico de honra: a mulher sábia edifica a casa, a mulher honra o seu marido, né? Anda junto, ela é adjutora, ela é conselheira, ela é amiga, é parceira, é aquela que senta com o marido e fala: ó, amor, isso não é assim, troca ideia, para que o marido reflita em ângulos diferentes, quem sabe ela traz uma reflexão. E o marido, por sua vez, tem que ser sábio. Se tem uma mulher sábia em casa, conselheira, né? Não é uma mulher encrenqueira, criadora de problema, nem um marido tolo, grosseiro, ignorante. É harmonia. A Bíblia manda: marido, honrai as vossas mulheres como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam paralisadas. Eu pergunto para você, você tem conduzido os teus filhos para serem salvos? Você já parou para pensar que você pode ser o maior causador do teu filho um dia ir para o inferno? Estou falando sério. Eu quero jogar essa carga assim, que você pense. Quanto tempo você andou, sentou com teu filho, ensinou a palavra para o teu filho, leu Bíblia com ele, orou com ele, com ela. Foi um pai amoroso, carinhoso, uma mãe amorosa e carinhosa, que ensinou: filhinho, papá, a Bíblia diz assim, contou história dos personagens bíblicos, sabe? Para que teu filho quisesse ser como aquele personagem. Você pode imaginar meu pai bêbado? Meu pai era bêbado. Papai lia a Bíblia para mim bêbado.
E meu pai disse para mim, eu botei teu nome de Paulo em homenagem ao apóstolo Paulo. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou querer sempre olhar o que Paulo fez, como Paulo era, o que Paulo pensava. Eu estudei tudo sobre o apóstolo Paulo. E até hoje eu pesquiso sobre o apóstolo Paulo. Por quê? Porque meu nome foi dado em homenagem a esse homem. Nós vemos filhos aí com o nome de artista de televisão, jogador de futebol e tudo, e você não dá identidade ao seu filho, não constrói do teu filho identidade de Deus nele, sabe? Você tem que construir a identidade dos seus filhos. Construa isso. Construa seu filho para que um dia, quando ele crescer, ele seja salvo no Senhor, querido. Seja um exemplo, um modelo dentro de casa, marido e mulher. Seja um modelo dentro de casa. Orem junto, deixe seus filhos verem vocês orando junto. Lê a Bíblia junto. Brinque de Bíblia em casa, conversando com seus filhos. Ensina suas crianças. Oriente seus filhos. Pelo amor de Deus, não gerem filhos para o inferno. Nós, cristãos, precisamos gerar filhos para serem salvos no Senhor. Para isso, nós temos que ser o melhor modelo, o melhor exemplo de felicidade e alegria, para que nossos filhos venham e digam assim, eu quero um dia ter uma família e ser assim, como meu pai e minha mãe é. Amém? Deus abençoe, fica essa palavra só para casais, e eu vou mandar para vocês agora, em nome de Jesus.